Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Espero que se encontrem bem nessa noite típica de Caxias, né? Uma noite chuvosa, fria, mas com certeza aqui dentro muito calor humano, o calor da nossa espiritualidade. Dessa forma, então, eu convido a todos os nossos amigos que se coloquem na melhor e mais confortável posição possível, fechem os seus olhos, vão sentindo os fluidos, vão sentindo a energia dessa casa, deixando do lado de fora os pensamentos que incomodam, que trazem angústia, serenando os nossos corações, para dessa forma nos conectarmos com essa espiritualidade amiga e pedir para que possamos, nesse momento, nessa conexão, estarmos com os nossos corações e os nossos pensamentos voltados ao nosso Mestre Jesus. Esse nosso Mestre querido que nos oportuniza essa casa, para estarmos aqui recebendo toda essa energia, aprendendo um pouquinho e quem sabe podemos sair daqui melhores do que adentramos. Espiritualidade amiga, agradecemos pela oportunidade do trabalho, se conosco hoje e sempre, e que assim seja. Meus amigos, o tema da exposição de hoje, nós vamos falar sobre vínculo de amizade. Esse é um tema que ele vem do livro Vereda Familiar, de Raul Teixeira. Então, aqui nós vamos falar sobre amizade. E como é bom nós podermos falar sobre amizade, né? Como é bom nós termos amigos. Quem tem amigos aqui na sala? Que bom. Quem tem bons amigos? E quem tem grandes amigos? Opa, então nós estamos muito bem cercados, né? Que bom que é isso. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quando eu falo de amizade, que palavra que vem à mente de vocês? Pode se manifestar. Vínculo. Vínculo. O que mais? Confiança. Carinho. Amor. Fidelidade. Companheirismo. Felicidade. Percebam, meus amigos, que tudo isso são palavras do quê? São palavras que ela tem lá no fundo ternura. São palavras carregadas de ternura. Então, eu só posso ter vínculos de amizade com aqueles os quais eu tenho carinho, aqueles que eu tenho ternura. Porque estabelece o quê? Confiança. Quem diz confiança? Porque estabelece amor. Tudo isso nós temos nos nossos vínculos de amizade. Eu não posso, então, dessa forma, ser amigo de alguém que quer o meu mal? Eu posso ser amigo, eu posso ter uma amizade sincera com aquele que quer me destruir? Vejam que existe aqui uma incompatibilidade em relação a isso. Então, dessa forma, a gente não pode ter maiores, o que nós chamamos de expansão de amizade com aqueles os quais nós não temos vínculo de amizade. O que é essa expansão de amizade? É ser um confidente. Abrir para essas pessoas os nossos problemas, as nossas dores, quiçá. Porque essa pessoa ela não vai saber lidar bem com isso. Você imagina chegar para uma pessoa, expor a ela uma situação talvez muito delicada, familiar, que você esteja vivendo. Para uma pessoa que quer o teu mal, para uma pessoa que quer te destruir. O que será que ela faria com essas palavras, com essa informação a respeito da tua pessoa, da tua dor? Obviamente seria um prato cheio para essa pessoa querer te destruir. Então a gente começa a perceber o quê? Que essa palavra amizade, que essa palavra, que essa expressão vínculo de amizade, ela é muito mais forte, ela é muito mais séria do que simplesmente, meu amigo.
Quando a gente começa a desconfiar, quando a gente tem uma relação de desconfiança, quando a gente tem uma relação de que não existe camaradagem, quer dizer que eu não tenho prazer em estar ao lado dessa pessoa. Quando eu tenho um amigo sincero, quando eu tenho um amigo de verdade, a gente tem o quê? Prazer de estar do lado dessa pessoa. Isso é fato, gente. Existe uma coisa chamada conexão. Isso, quem participou, quem teve a oportunidade de participar agora desse seminário que nós fizemos, falou-se muito sobre isso, sobre uma questão chamada conexão. A conexão nossa, mental, que nós temos de encarnado com os desencarnados. Mas como é que é a nossa conexão? Como é que é essa nossa conexão mental com os encarnados? Como é que é essa sintonia? A gente se sintoniza com aqueles os quais nos querem mal? Não. Não tem como, né, pessoal? Não tem como. Mas a gente começa, quando a gente começa a se dar conta dessas conexões, a gente tem que entender também que quando nós... Por que eu estou fazendo, estou instigando vocês a pensar nisso? Porque nós viemos para cá por dois motivos, né? Quer dizer, na verdade, a gente tem dois agrupamentos. Nós temos o agrupamento familiar e nós temos o nosso agrupamento, o qual nós estamos no convívio social, com aqueles que nós relacionamos, seja nos nossos empregos, seja em qualquer lugar. Fora, nós estamos falando agora de vínculos de amizade e não de laços familiares. Porque é necessário, meus amigos, que nós retornemos à carne mais uma vez. Para quê? Para que nós tenhamos a oportunidade de nos reajustarmos com aqueles espíritos que, por algum motivo, em alguma fase das nossas encarnações pretéritas, nós tivemos alguma desavença. E é somente através do convívio social que o espírito ele consegue o quê? Ele consegue se adiantar. Porque é importante que o espírito, antes de tudo, antes dele dar um passo, ele precisa saber o quê? Ele precisa saber conviver. Ele precisa saber conviver com outras pessoas. Ele precisa saber conviver com aqueles os quais pensam diferente. Ele precisa saber conviver com aqueles os quais têm uma religião, têm uma percepção política, têm uma orientação sexual diferente da dele. Então, esse espírito, ele começa o quê? Ele começa a esse trabalho que exige paciência. Porque é muito fácil nós estarmos no meio daqueles os quais pensam e comungam das mesmas opiniões nossas. É muito fácil para nós estarmos no meio daqueles que nós amamos, que aquele que nós temos sintonia. Mas esses vínculos de amizade também, eles exigem o quê? Eles exigem um sacrifício nosso para podermos superar esses momentos de antipatia que nós temos ao nosso redor. E quem são esses espíritos, na sua grande maioria, antipáticos? São espíritos que nós temos dívidas com eles, meus amigos. Porque a simpatia e a antipatia são sentimentos que são construídos. Olha que bem, pensem bem. Nós podemos construir sentimentos e despertar simpatia ou antipatia. E nós estamos o dia inteiro, todos os dias, cercados de pessoas as quais nos exigem um esforço hercúleo para mantermos a nossa paciência, mantermos a nossa calma. E é sempre que nós conseguimos fazer isso. Quem consegue fazer isso, levanta a mão que deve ter algum espírito puro aqui. Não, senhor. Siri, não é agora o momento, tá? Desculpa, pessoal. Então, quem consegue fazer isso nos momentos de dificuldades, quando nós temos situações que nos exigem esses momentos de paciência, sabe o que fala aqui nesse texto? Gratidão. Como assim, Dalton? Gratidão? Então, você está me dizendo que eu tenho que ter gratidão com aquele meu colega de trabalho que me tira a paciência? Ou com o meu chefe que me tira de louco? Sim.
Sim, porque é o momento que tu pediu para testar a tua paciência. Eu já falei em algumas outras oportunidades que paciência Deus não dá. Deus não dá paciência. Deus te dá oportunidades de praticá-la. Eu brinquei algumas vezes e digo, eu parei de pedir paciência. Não peço mais paciência. Eu peço sabedoria e entendimento. Porque a paciência, com certeza, lá no final do dia que seja, você vai ter a oportunidade de praticá-la. Olha quantas coisas a gente começa a pensar diferente, a perceber diferente. Quando a gente fala de amizade, quando a gente fala de relacionamento. Voltando para nós, vamos olhar como é que hoje está o nosso relacionamento, como é que eu me relaciono com o meu colega, como é que eu me comporto com esse meu colega, com essa pessoa que eu não tenho uma afinidade, com essa pessoa que eu não tenho uma relação de simpatia, com essa pessoa que parece que ela te repulsa quando você chega perto dela. Como é que eu tenho tratado? Como é que eu tenho lidado com isso? Muitas vezes a gente nem pensa. Às vezes ela me repulsa, eu faço o quê? Eu repulso também. Lei de ação e reação. Não é assim? Mas aqui nos traz um ensinamento. Quando nós estivermos perto, quando nós estivermos numa situação dessa, ele diz para nós espíritas, para nós que já temos um certo entendimento em relação a essa temática da necessidade da reencarnação, do reajuste, ele pede o quê? Que nós sejamos firmes no nosso pensamento, que nós oremos para esse nosso amigo, não é amigo, nosso irmão, que nós revidemos com atos de bondade, de gentileza. Atos de bondade e gentileza. Não confunda submissão, pessoal. Não confunda. Porque existe uma coisa também, a parasitose, que ele chama aqui. A parasitose na amizade, o que é? Aquele amigo sanguessuga, o chupinha. Que ele é o teu amigo, mas ele só quer o quê? Te suga. Ele só quer coisas tuas. É o meu amigo para tudo. A hora que eu preciso dele, tchau. E nós temos também. Todos nós temos aquele amigo lá que marca um churrasquinho, chega lá, né, vai lá, leva, enfim. Mas é para se pensar. Então a gente não pode também sermos submissos. Jesus não foi submisso. Jesus foi benevolente. Essa é a grande diferença. Para lá no final, meus amigos, quem conhece essa música? Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Alguém conhece essa música? Pode levantar a mão hoje aqui, tá? Que legal, é uma música muito linda. Quem sabe um dia a gente possa realmente, lá no final da jornada, encontrar com esse espírito que um dia nos foi um desafeto aqui, e ele bater em nossas costas e dizer, lá você conseguiu reverter essa situação. Nós entramos nessa encarnação como inimigos. E hoje, nós saímos como irmãos. Tu foste o meu irmão de fé, meu camarada. Fica a mensagem para a noite de hoje. Muito obrigado, meus amigos. Parabéns por estarem aqui nesse dia, nesse sábado. E eu convido os nossos irmãos médiuns para se posicionarem para a fluidoterapia. Mais uma vez,
com os olhos fechados, com os nossos corações abertos, conectados a Deus. Vamos agradecer por este dia, vamos agradecer pela semana, vamos agradecer pelo mês que se finda, vamos agradecer pelas nossas vidas. Senhor, nós agradecemos pelas dificuldades também, pois sabemos que são elas que nos impulsionam para frente. Senhor, nós agradecemos pela família, nós agradecemos pelo alimento e nós agradecemos, Senhor, por sermos os teus filhos. Que possamos regressar aos nossos lares em paz e confortados em nosso coração. E que assim seja.